Olá, queridos internautas, muito boa noite para você que nos acompanha a partir desse momento, queridos seguidores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa, né? E anteriormente, como eu já tinha falado, hoje é a vez de a gente receber o padre Edson Alves, né? Aí acompanhando o mês vocacional, né? E a gente hoje convidou-lo para vir fazer essa entrevista com a gente, para a gente conversar um pouco. Padre, muito boa noite, né? Seja bem-vindo ao meu programa e que seja a primeira de muitas vezes, né, que virá por aí. Boa noite, Erivaldo, também sua esposa Georgia, que está conosco nos bastidores, todos vocês, os que nos acompanham. É uma alegria poder estar aqui, realmente, pela primeira vez. Espero partilhar um pouco a vida e a missão, para que vocês possam conhecer melhor, então, a minha vocação e a missão a quem fui confiado a assumir. Muito bem, padre. Padre, o senhor eu digo que sempre né? É planos de Deus, né? Porque eu liguei para o senhor, mandei uma mensagem para o senhor perguntando se até o final desse mês, né, o senhor viria por aqui. E coincidentemente, né, o senhor disse, não, eu estou indo segunda-feira, né? Então eu disse, pronto, vai dar certinho para a gente fazer essa entrevista e conversar um pouquinho com o padre, saber um pouco da vida dele, né, o início da carreira aí de padre, né? Então hoje vai ser muito proveitoso, né? E eu espero que vocês aí participem com a gente, né? Como sempre, mande sua pergunta, né? Vai tirar aí as suas dúvidas também e curte, compartilha também para que outras pessoas possam ter acesso, né, ao nosso programa e à entrevista aí do Padre Edson, né? Que para que muitos pensam que ele é daqui do Itacaimbó, daqui a pouquinho a gente vai esclarecer isso aqui. Padre, para a gente começar, eu queria que o senhor falasse, já que a gente está no mês vocacional, né? Mês de agosto é mês dos pais, mas também o mês vocacional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é vocação. Vocação é uma palavra que vem do latim, que significa vocare, que significa o chamado de Deus. Cada um de nós fomos chamados por Deus, primeiro chamados à vida, depois chamados à santidade, e Deus nos confia a cada um uma vocação, um chamado específico, para que a gente possa melhor amá-lo e servi-lo, de acordo com os dons, de acordo com os talentos que Ele nos concede. Certo, padre, coisa boa. Padre, como que funciona, aliás, como iniciou a sua caminhada na igreja, né? Porque geralmente a maioria dos jovens que cantam, digamos assim, aí disse, eu comecei a cantar na igreja, né? Já o senhor não partiu para o lado musical, né, para o lado da música, mas entrou aí e está para ser padre, né? Está sendo padre. Como foi que iniciou sua caminhada na igreja? Então, eu morava em Palmares, eu sou natural de lá, inclusive, já antecipando um pouco, né, a questão da naturalidade. Certo. Então, com 7 anos, vim morar aqui em Itacaimbó e comecei a minha caminhada na igreja. Minha avó materna, ela é muito religiosa e ela sempre ia para a igreja e me convidava para ir. Então, através dela, eu comecei participando das missas e um dia fui convidado para fazer uma leitura na missa e a partir daquela leitura eu comecei a participar da catequese, depois veio a crisma, a preparação para o sacramento da confirmação, do batismo, onde eu comecei a participar, inclusive tocando nos corais. Eu aprendi, na verdade eu fiz um mini curso para aprender a tocar teclado, que não tinha ninguém na época. Então já tem um contatinho com a música também, né? Isso. Não foi pros vocais, mas foi no instrumento. Isso. E até no vocal eu arriscava um coral. pouquinho, mas como tinha mais cantores do que tocadores, mas eu desenvolvi um pouquinho também essa habilidade. Então eu comecei, depois que eu aprendi um pouco o teclado, eu comecei a servir, então ajudando os corais, e eu me tornei também catequista, participando de vários grupos, movimentos e pastorais, porque eram poucos os jovens e as pessoas que assumiam a missão mesmo, né? E aí começou a minha vocação, realmente atendendo o chamado de Deus e a missão. Muito bem, padre. Como todo início ele é complicado, é difícil,
né? Como foi para o senhor no início? Mesmo assim, entrando na igreja, o senhor sofreu algum tipo de perseguição, de constrangimento, né? Hoje é bullying, né? É Hoje é isso. bullying. É. Como era essa parte? Teve essa parte na sua infância? Olhe, na verdade, não diretamente, não é? Porque eu sempre era muito reservado de casa para a escola e para a igreja. Então, muita coisa depende da personalidade de cada um, depende da nossa formação, da nossa história. Então, por eu ser tão reservado, eu não dava liberdade, né? Essas coisas geralmente acontecem na escola quando a gente dá liberdade aos colegas, aos amigos, para justamente chegar ao bullying, né? Uhum. Mas eu não tive, graças a Deus, essa dificuldade, né, em relação a participar da igreja. Ao contrário, né? Tinham aqueles que até se admiravam, né? Por eu ser tão jovem e já assumir tanta coisa. É, foi por aí. Foi por aí, né, padre? Então, graças a Deus, o senhor não chegou a essa parte do bullying, não. Não, que eu recorde, não, viu? Coisa boa. Muito bem. Hoje estamos recebendo aqui o padre Edson Alves da Cunha, né, padre? Isso. Né, ele que é natural da cidade de Palmares, porém tem um vínculo muito grande com Itacaimbó, né? Digamos que é naturalizado também de Itacaimbó, tem um pouco, né? Que chegou aqui aos 7 anos de idade, né, padre? Isso. Né, e desenvolveu, e até hoje ainda desenvolve aí grandes amizades, né? Conserva as grandes amizades, né? Tem família aqui e sempre que pode vem a Itacaimbó para rever os amigos, rever a família. E hoje estamos aqui para conversar com ele, né, para você saber mais um pouco sobre o padre e também para a gente debater aí, né, os assuntos, né, relativos à igreja e também à sua vida de padre. Nós queremos aqui mandar um abração especial a todos os nossos internautas, seguidores, muita gente aqui nos assistindo, né, o padre aí arrancando muita audiência. Mandar um abraço aqui para Leine Silva, Antônio Ribeiro, a Adriana Batista também está com a gente, muito obrigado. Vão curtindo aí, compartilha aí para que outras pessoas também venham ter acesso. Cristina Lima também, boa noite Cristina, seja bem-vinda. Saleta Oliveira também está com a gente, Elza Santos, minha internauta que sempre está conosco aí, muito obrigado Elza. Adriana Silva também, boa noite, seja bem-vinda. Sueli Marques, muito boa noite. Juscelio José, Elza Santos, Edilene Abreu, Sandra Valéria, Ieski também está com a gente. Grande abraço para todos aí que estão nos acompanhando. José Mendes também está com a gente. Juliana. Deixa eu ver aqui mais. Sandra Pereira também está com a gente. Muito obrigado. Um abraço para você, Sandra. Minha internauta forte aí, sempre nos acompanhando. José Mendes também está com a gente. Adriana Silva. Que alegria poder ver o Padre Edson, está dizendo aqui. Coisa boa. Todos nós estamos alegres, felizes hoje. E eu, por ter a oportunidade de estar recebendo ele aqui na minha residência, e como eu disse, que seja a primeira de muitas vezes, né, padre, que possa vir por aí, se Deus quiser. Eu aproveito também, saúdo e transmito um abraço e a bênção a todos vocês que nos acompanham. Muita saúde e paz para todos. Amém. Eduardo França aqui está mandando um abraço para o senhor também, viu? Obrigado, outro. Cícera Andreina, boa noite, seja bem-vindo, tá dizendo boa noite, Erivaldo, e para o Padre Edson, boa noite para você. Cícera, seja bem-vinda. Maricelsa Albertinho também está com a gente. Boa noite, Maricelsa, seja bem-vinda, tá mandando um abraço pro Padre. Outro abraço a todos e a bênção. Coisa boa. Para a gente dar continuidade aqui, Padre, de repente as coisas tiveram que parar, frearam, né? A vida do ser humano estava corrida demais, né? E Deus disse, não, calma meus filhos, não é assim, vocês têm que ter um tempinho para mim, né? Tem que ter mais tempo para mim, e para quem não tinha agora está aprendendo a ter, né? E como foi que o senhor foi pego assim, né, de surpresa com essa pandemia? Como é que o senhor vê, né, essa pandemia, tantas vidas, né, sendo... tantas famílias sendo deslaceradas, né? Os entes queridos, né, sendo levados, enfim, como é que o senhor analisa tudo isso? Realmente foi uma surpresa desagradável para todos, né? Foi um choque, realmente, onde nós não estávamos preparados para enfrentar uma situação como esta, não é? Que abalou realmente tudo e todos.
Verdade. E a gente teve que se adaptar, não é, para sobreviver realmente enquanto ser humano, enquanto, não é, socialmente, até mesmo na igreja, a gente teve que fazer várias adaptações para a gente nem se contaminar e nem contaminar Contaminar os os outros. outros. Está sendo realmente um grande desafio em todos os sentidos. Mas a gente confia na graça de Deus e pela fé nós temos esperança de conseguirmos vencer esta pandemia. Já estamos, não é? Graças a Deus já Estamos. está bem Tá, diminuindo tá os casos de diminuindo, né? mortalidade, não é? Em algumas cidades já está se Isso. estabilizando, né? Graças a Deus aqui a nossa. Eu sempre conversando com as pessoas, também com o Padre Edeilson, eu costumo dizer que Deus tem sido muito misericordioso conosco, né? Nós tacaimboenses, porque a gente teve 4 óbitos, né? E assim mesmo foi assim com pessoas que já tinham outras doenças. E não em relação, se você comparar em relação às cidades, né? Tacaimbó tá lá embaixo, assim, da mortalidade, né? Porque Belo Jardim mesmo já está aí nos 40, acredito eu, e quase 1.500 casos, né? Caruaru nem se fala, né? Cachoeirinha também já tem uma quantidade de óbitos bem maior, e também São Caetano, São Bento do Una, que é, em relação a Tacaimbó, que fica no centro dessas cidades aqui, circunvizinhas, né? A gente tá sendo muito privilegiado, né? Muito abençoado por Deus, né? E a gente já tem 333 casos, né? Temos 333 casos, porém desses, né, 200 e, se eu não me engano, 220 já estão recuperados. Ou seja, as pessoas que foram contaminadas, né, estão tendo o privilégio. Eu digo que isso é um privilégio se tratar em sua casa, né? Você não precisa, né, ir para o hospital, se submeter àquele processo lá do respirador, né, que é um processo muito agressivo, né, a intubação. Então, a gente tem que agradecer muito a Deus, né, e fazer uma grande festa quando tudo isso passar, né, todo mundo fazer uma procissão, uma peregrinação, né, Padre? Para agradecer a Deus, porque não é brincadeira, a gente só sabe quando acontece na família da gente, né, num parente, um amigo, é que vem cair a real, né? É verdade. Aí vem justamente a importância de cada um fazer a sua parte, se cuidar, não é? Para que a gente consiga vencer da melhor forma possível, né? Padre, muito bem. A gente tem que se cuidar e cuidar dos outros também, de quem você ama, né, Padre? Isso. Então, queridos internautas, hoje, dia 24 de agosto, né, de 2020, recebendo aqui o Padre Edson Alves, né, que é natural de Palmares e também daqui de Tacaimbó, né? Já deverá, né, futuramente receber o título de cidadão tacaimboense, porque tem muita história aqui, contribuiu muito também para a evangelização, né, dos jovens, né? Muitos amigos seus foram influenciados pelo senhor na caminhada da igreja, né? E muitos ainda continuam até hoje, né? Então isso aí é muito bom, né? Assim, tem um ditado e é verídico, que os grandes amigos, né, os verdadeiros amigos, são aqueles que te levam para perto de Deus, né? Então, com o Senhor tem acontecido muito isso, né? Como o Senhor relatou, o Senhor ir com a sua avó para a missa, né? Então, com seus familiares, né, que sempre queriam o seu bem, né? Sempre é assim, as pessoas que querem o seu bem, lhe levam para os caminhos positivos, né? Para os caminhos bons, principalmente para o caminho de Deus, né? Independentemente da sua religião, né? Mas que você vá para uma igreja, para qualquer denominação, mas está perto de Deus, porque o Deus é um só, né? Quem nos salva é Deus e não a religião. Inclusive eu transmito o abraço para todos os amigos, né, aqui de Itacaimbó. Diante dessa pandemia, infelizmente a gente não pôde mais fazer visitas. Sempre eu gostava de, quando vim na folga, na segunda-feira, visitar algumas famílias, alguns amigos. Eu peço até desculpas por não poder estar visitando, mas justamente por conta dessa situação, para a gente poder então se cuidar e cuidar melhor uns dos outros. Então, os amigos pela fé, nós temos Leine, Silvânia, Cícera, Nego, né, Claudinaldo. Também quero fazer memória nesse momento de Deca, não é? Daniel, de saudosa memória, que foi realmente, fez parte da infância, né, fez Padre? parte da caminhada na igreja, e realmente ele foi uma inspiração para não só para os jovens da igreja, mas para mim também, não é?
o tempo que eu conheci, eu aprendi muito a ser mais humano e mais humilde, realmente. Aprendi muito com ele. Que coisa boa, padre. Padre, o senhor chegou a fazer parte do teatro que a gente tem aqui? Teatro Não, Paixão de Cristo? não, foi uma das coisas que eu não participei, eu não tinha muita disponibilidade, não é porque eu era muito envolvido na igreja e por isso que eu não tive a oportunidade de participar. Entendi. Mas na igreja teve uma apresentação um ano que eu fiz, né, o papel de Cristo ainda, Foi? eu recordo isso. Coisa boa. São muitos comentários, padre, aqui, inclusive o pessoal, né, manifestando carinho pelo senhor, né? Isso é muito bom. E Maria do Carmo está dizendo aqui, Maria do Carmo Moura está dizendo aqui, padre Edson, saudades. Igualmente. Adeilza, boa noite. Maria Quitéria está dizendo boa noite. Erivaldo, sou Maria Quitéria de Caruaru, da paróquia Nossa Senhora das Graças. Manda um abraço para Padre Edson. Minha paroquiana, um abraço, Maria. Ione Mota está nos assistindo. Boa noite, Ione, seja bem-vinda. Saleta Oliveira está dizendo aqui, só Deus para nos livrar dessa pandemia. Verdade, só ele, né, padre? Isso. Silvana Marques também está dizendo boa noite. Boa noite, Silvana, seja bem-vinda. Vai compartilhando, Silvana. Ângela Paula também está com a gente, muito boa noite. Maricel Salbertin está dizendo, foi de extrema excepcionalidade como aluno e líder estudantil na escola Francisco de Assis Barros. Aprendi muito com ele. Deus te proteja. Maricelsa. Amém. Muito. Sou seu fã, viu, Maricelsa? Realmente, inclusive eu tocava no coral, não é, Nossa Senhora da Conceição, quando ela cantava junto com outras senhoras na igreja, e realmente uma grande amizade, não é, com vários professores, né, todos na verdade que passaram pela minha vida, pela minha caminhada. Então louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Se o que eu sou hoje, eu agradeço a Deus e devo a Ele em primeiro lugar, mas a toda a formação que eu tive aqui em Itacaimbó, não é? Porque toda a formação, realmente escolaridade, não é, foi aqui. Isso, até porque o senhor chegou bem jovem, né, padre? Sim, Então, comecei, iniciou praticamente seus estudos aqui, né? Comecei na escola Francisco de Assis Barros e depois vim para a escola José Leite Barros. Aí terminou seus estudos por aqui. Foi, isso. Muito bem. Padre, tem mais um. Paula Cristina. Boa noite, Padre Edson, e da nossa paróquia católica do Jacaré. O senhor preside missa lá? Sim, a comunidade do Jacaré é uma das comunidades da paróquia Nossa Senhora das Graças, na cidade de Jardim. Um abraço, Deus abençoe a você e a todos. Muito bem. Silvana Marques está dizendo, Dona Ana Marques, manda um abraço fraterno para o senhor. Muito obrigado. Outro, Dona Ana, minha catequista amada de Crisma. Ela realmente foi também uma grande incentivadora da minha vocação. Coisa boa, padre. Muito obrigado, Dona Ana. E Silvânia também, uma grande amiga. Verdade. Fábio Amado, muito boa noite para você. Está dizendo aí sim, vamos compartilhar. Compartilha aí. Adriana Batista tá lá. Ela é de Pedra Bela, São Paulo, né? Grande abraço para você todos aí de São Paulo, né? A nossa audiência é muito grande também em São Paulo, né? Pelo Brasil todo e até no exterior, porque a internet, né, leva, né, para todos os lugares. Maricel Salbertin, tá parabenizando aqui, boa noite. Ângela Paula, boa noite. A bênção, Padre Edson. Deus abençoe. Edna Pimentel, muito boa noite, seja bem-vinda também, vai curtindo, compartilhando aí a nossa entrevista de hoje com o Padre Edson Alves, né? Ele que é lá da paróquia Nossa Senhora das Graças, lá da cidade de Caruaru, né? Então a gente vai dando continuidade aqui e já pedindo para você, né, compartilhar, e também se tiver alguma pergunta para fazer, tirar alguma dúvida, né, manda aqui que a gente vai estar passando aqui para o Padre Edson. Disseu Mota acabou de entrar aqui, boa noite, seja bem-vindo. Ione Mota, boa noite, forte abraço para Padre Edson. Tá, boa noite, a família Mota. Daniel Silva, abraço, Padre Edson. Outro abraço. Muita gente aqui hoje participando, é muito querido o Padre Edson, e a gente vai dando continuidade aqui. Padre, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua ordenação. Qual foi o ano de sua ordenação? 2017. Onde foi que aconteceu? Assim, primeiro teve a ordenação diaconal, que foi no Pará, inclusive com o padre Edeilson na organização, quando ele estava em missão lá,
justamente, então nós somos convidados pelo bispo diocesano da época, Dom Bernardino, para que a gente fizesse uma experiência de missão e de comunhão com um irmão nosso que estava lá, que hoje é o Padre Wagner, que estava fazendo o seu estágio lá no Pará, na cidade de Óbidos. Então nós fomos e nossa ordenação foi lá, a diaconal, não é? Em 2000 e justamente no começo de 2017, em maio de 2017, e em novembro de 2017, no dia 9, foi a ordenação presbiteral, a ordenação de padre, aqui em Itacaimbó. Aquela grande festa. Foi aquela grande festa com certeza vocês recordam, né, quem acompanhou. Muito lindo, né? Assim, foi um privilégio para Itacaimbó, porque a gente nunca vivenciou um momento desse, né? A gente nunca teve, assim, um filho da terra, né? Digamos assim, sendo ordenado padre na nossa cidade, né? A expectativa também era grande, padre, que o senhor fosse o paroco daqui, né? Que isso é um pouco difícil de acontecer, né, padre? Assim, o padre da cidade, né? Se tornar o padre da paróquia, né? Isso é... realmente. Mas existe, padre, isso? Sim, existe. Mas em alguns raro, casos né? é raro, realmente. Mas é exemplo do próprio Jesus, não é? Que não foi realmente tão acreditado na sua terra, onde ele não pôde fazer milagres, não é? E assim, por conta das influências da família, dos amigos. É claro, tem os pontos positivos, mas é aquela questão também, né? Santo de casa não obra milagre, tem aquela mentalidade, infelizmente, que eu discordo. Eu também discordo Não disso. é? A gente tem que dar valor ao nacional, porque o internacional, o importado, muitas vezes não é aquilo que a gente, por não conhecer tanto, não é? A gente não gostaria. Mas enfim, realmente é bom porque a gente passa a conhecer outras realidades, outras histórias, outras pessoas. Então faz parte. E a nossa vocação é missão ao mesmo tempo. A gente se prepara para servir a Deus onde Ele realmente nos enviar. Verdade. Ô padre, quantas pessoas tinha na sua turma quando o senhor foi para o... Como é que se O diz? propedêutico, que é o primeiro ano do seminário. Isso, para o seminário. Quantas pessoas iniciou com o senhor todo o processo? Eram 14 pessoas, 14 jovens. De Caruaru eram 6, mas apenas 5 chegaram a ser ordenados. É isso que eu ia lhe perguntar, quantos, né? Porque muitos desistem, né, padre, no meio. Sim. Às vezes ver que não é aquilo, né, que queriam. Às vezes não era por livre e espontânea vontade, era alguém da família. É como em algumas profissões também, né, padre? Exatamente. Às vezes você não se identifica com aquilo, mas pela família tá insistindo, quer que você siga a carreira porque acha bonito. Mas quando você faz algo que você não gosta só por fazer, então não sai bem feito, né? Então as coisas de Deus, elas têm que ser bem feitas. Sim. Né? Então você realmente tem que se sentir, né? Tem que sentir o chamado, né, padre? Tem que sentir na vontade de fazer aquilo. Essa mesma pergunta eu fiz para o padre Edeilson, mas eu não me recordo o total. Mas foi bem mais do que o senhor. A turma dele eram mais de 30, era Isso. na média de 32, eu recordo. Pronto. Isso. E desistiram bem mais do que o Sim. senhor. Então, para você ver que não é para todos, né? Não. São muitos os chamados e poucos os escolhidos, Isso. como diz a palavra, não é? Verdade. Tem que ter realmente vocação, tem que ter muito dom, não é? Porque a caminhada não é fácil. Exige muita renúncia, realmente, e muita fé, muito amor e muita confiança em Deus para Verdade. superar tudo. Padre, o senhor já pensou em desistir em algum momento? Porque muitos desistiram. O senhor não desistiu, mas já passou pela sua cabeça? Sim, agora depois de padre não, graças a Deus, não é? Mas assim, a crise faz parte, eu lembro do que o próprio padre Edeilson, não é? Ele tocou nesse tema, nesse assunto da crise. A crise faz parte. No casamento, por exemplo, quantos casamentos estão em crise? Agora, é claro, a gente não pode parar na crise. Toda vocação, ela passa, até os santos mesmo eles passaram por momentos de crise na vocação, na missão.
Mas, assim, eu tive a minha crise no primeiro ano de seminário, saindo da escola pública, não é? Chegando em uma faculdade, a gente sente realmente muita diferença. Embora que o ensino aqui é muito bom, não é? Era muito bom, Uhum. e eu creio que continua sendo, mesmo diante dessa pandemia. Então é tanto que eu, graças a Deus, nunca fui reprovado, não é? E nem na faculdade mesmo eu cheguei a ficar em recuperação, não é? Devendo, graças justamente à formação acadêmica na faculdade, e a base foi aqui em Itacaimbó. Então eu tive uma crise diante das exigências na dimensão intelectual, onde eu achava que eu iria ficar reprovado em algumas cadeiras, diante de tanta cobrança, porque eu sempre fui muito assim preocupado no sentido de ser responsável, de não realmente deixar a desejar, e eu me cobrava muito. Então, diante dessa cobrança, eu acabei me precipitando e até conversei com o reitor na época, que era o Padre Pio, que inclusive é aqui de Itacaimbó, o Padre Ademilton, e eu comentei que eu estava pensando em dar um tempo, porque eu estava muito realmente confuso se eu deveria continuar ou não. Foi quando ele me aconselhou, já estava no final do primeiro período da faculdade, que eu voltasse, não é, para casa, eram as férias, então eu iria descansar a cabeça, eu partilhasse com o padre Oswaldo na época, não é, a situação, e graças a Deus, assim, realmente foi uma fase, foi uma crise, e eu consegui vencer, com a graça de Deus, com o apoio da família, dos amigos, consegui vencer. E Graças a Deus. até hoje estou firme. Que continue assim, Deus fortaleça cada vez mais. Amém. Então tá aí, pessoal, hoje recebendo o Padre Edson, né, para a gente falar aí um pouquinho sobre esse mês vocacional, né, o mês das vocações, né, e as pessoas aqui participando, né? Muito obrigado pela participação de cada um. E tem uma companheira, uma ex-companheira de classe aqui, padre, não sei se o senhor vai lembrar dela, Edna Pimentel, tá dizendo aqui: estudei com o Padre Edson na Francisco e tenho muito carinho por ele. Sim, com certeza, Edna. Um abraço, viu? Lembro muito bem de você, uma grande amiga. Regina Maria, abraço, Padre Edson. Alessandra Melo está dizendo aqui: boa noite, que Deus proteja vocês sempre. Vilma Silva, para estado abençoado, está dizendo aqui. Amém. Regina Maria, que Deus abençoe o senhor. Expedito Ferreira está com a gente, muito boa noite. Carlos Alexandre também está nos acompanhando. Ivanise Pereira, padre. Simone Marcos também está com a gente. Ângela Paula, muita gente aqui com a gente. E você pode mandar aí a sua pergunta, tirar a sua dúvida, que a gente vai estar passando aqui para o Padre Edson. Maricelma está dizendo aqui: Deus seja sempre iluminado seu caminho, Padre Edson. Que Deus esteja sempre iluminando o seu caminho. Nossa Maricelma aqui está Amém. A falando vocês aqui também. Antônio Xavier está dizendo aqui: estudei com o Padre Edson. Olá, Padre Edson. Antônio Xavier é Saruga. Lembra? Por apelido, não. Não é apelido não, né? Mas eu, assim, a fama, pelo o nome conhecido. Como é o nome dele? Antônio Xavier. Antônio Xavier. Eu não recordo exatamente, que é muita gente, viu, que a gente conhece. Mas um abraço a você, Antônio. Depois pode ser que eu lembre, viu? Mas agora não recordo. Isso. Juliana Silva, boa noite. Deus abençoe cada vez mais, Padre Edson. Amém. A vocês também. Deixa eu ver aqui, Padre Edson, assim como nós todos. Então, pessoal, tá aí conversando hoje com o Padre Edson. A gente vai dar continuidade aqui. E a gente agora vai falar, Padre, há quanto tempo, Padre, o senhor já é padre, né? A sua ordenação foi em 2007. 17. A 2017, aliás. Há quanto tempo o senhor já está na caminhada? Vai completar 3 anos, agora em novembro, no dia 9. 3 anos de ordenação presbiteral. Certo. Aí depois, padre, dessa ordenação, para onde foi que o senhor foi, né? Para qual paróquia? E está lá há quanto tempo? Como foi, né, a caminhada? Porque acredito que o senhor foi para mais de uma paróquia, né? Sim, durante todo o seminário nós temos a pastoral,
que todo final de semana a gente vai para uma paróquia. A média, durante 2 anos, a gente passa em uma paróquia fazendo as nossas atividades pastorais. Então eu passei por várias paróquias da diocese quando eu era seminarista, não é? Por exemplo, a paróquia do Rosário, fui também seminarista em Xangrande, em Taquaritinga do Norte. E a última atividade pastoral foi em Bezerros, com o padre Bianchi. E quando eu concluí o seminário, eu fui passar um ano de estágio com o padre Antônio Urbano na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Caruaru, no bairro Santa Rosa e Vassoural. Então, me preparando justamente para a ordenação. Então, eu fiquei como seminarista, estagiário, diácono e padre durante 3 meses ainda, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, e em 2018 eu fui enviado para a paróquia Nossa Senhora das Graças, na cidade de Jardim, em Caruaru, onde estou até o momento. Muito bem. Padre, como que é o dia a dia do padre? Antes pandemia e agora durante a pandemia. A vida de padre realmente só entende um padre, outro padre, não é? Outro padre, né? Ao contrário da que as pessoas pensam que é só o padre celebrar a missa, vai para casa, tá tudo bem. Não é só celebrar a missa. A missa é o principal realmente, não é? O ponto ápice da nossa missão, a celebração eucarística. Mas nós temos os sacramentos para administrar, não é? Batismo, confissão, o casamento, não é? Tantos outros. Então, além das missas, dos sacramentos, nós temos as reuniões, tanto na diocese quanto na paróquia, acompanhando os grupos, movimentos pastorais. Tem as comunidades urbanas e rurais que nós acompanhamos. Tem as novas comunidades que de vez em quando convidam a gente para celebrar, para dar uma assistência. Então, a missão é grande, realmente. É bem corrido, né, padre? É, sim. E isso tudo era antes da pandemia, não é? Isso. Mas depois nós estamos apenas com as celebrações das missas e já foi liberado, né, as confissões, os batizados e os casamentos, observando todas as orientações, né, da diocese, dos decretos do governo, do município. Mas sempre nós temos, e principalmente com a questão da pandemia, teve outro lado que a gente precisou desenvolver, que é justamente a questão da mídia, das redes sociais, Isso. onde a gente precisou transmitir as missas. Então a gente teve que se adaptar. Isso. Foi um grande desafio que a gente se abriu e ainda estamos, não é? Estamos ainda vivenciando, né? E rezando para que passe o mais rápido possível, né, Sim, padre? isso. Que infelizmente está difícil para todo mundo. Isso aí. Padre, sua família toda está aqui em Itacaimbó, ficou uma parte lá em Palmares. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre sua família, quantos irmãos. Certo. Pronto, minha família é pequena. Até os 4 anos eu morei com os meus pais, pai e mãe, em Palmares. Depois eles se separaram e eu vim morar em Itacaimbó com minha mãe. Meu pai continua morando lá em Palmares. Eu tenho um irmão por parte de pai, Guilherme, que tem 14 anos. E tenho um irmão por parte de mãe, que é Alex, que ele, inclusive, já é pai, mais novo do que eu, e teve esse dom, da paternidade. Tenho 2 sobrinhos, 2 bênçãos de Deus. Não pude gerar filhos, físicos, mas espirituais. Todas as crianças que a gente batiza são considerados filhos espirituais, né? E agora os sobrinhos. Então, lá em Palmares continua morando meu pai com meu irmão. Tenho tios que moram em São Paulo, em Salvador. E também aqui em Itacaimbó, minha família por parte de mãe. Minha avó mora aqui, as irmãs da minha avó, tios, tias, primos, e assim vai. E assim vai, né, padre? É. A maioria tá por aqui.
É, Padre, o senhor é o padre mais novo, mais jovem de Caruaru? não. É, eu sou um dos mais jovens, na verdade, não é? Eu já tenho a idade de Cristo, 33 anos. Sério, padre? Já, é. Nossa, pois não tem quem diga não, viu? Eu tava julgando aqui bem menos, né? Então, É, mas realmente tem padres mais jovens, porque depende muito do tempo que a gente entra no seminário. Tem padres que têm, na média hoje, de 26 anos, 27 anos com até. quantos anos, padre, você entra no Eu entrei seminário? com 21 anos, então foram 10 anos de formação e agora 3 anos de padre. Juntando tudo, então já 30, dá 33, verdade. 33 Mas tem uma anos. idade mínima, padre, para entrar? Sim, é aconselhável que se entre a partir de 18 anos. Hum, Porque é a fase que já tem concluído os estudos e que já tem uma certa maturidade, não é? Embora que antes de entrar nós fazemos 2 anos de encontros vocacionais se preparando, não é? E no final desses encontros, se nós formos avaliados e aprovados pelo SAV, que é o Serviço de Animação Vocacional da Diocese, a gente é encaminhado para o propedêutico, que antes era em Pesqueira. Eu fiz 1 ano em Pesqueira e depois é o seminário menor, que era em Pesqueira, depois passou a ser em Garanhuns e agora é em Caruaru. hum, muito bem. Então, padre, qual mensagem que o senhor diria para os jovens, né, que descobriram uma vocação, mas está meio inseguro, não sabe? O que é que o senhor diria para quem pretende seguir a carreira de padre ou qualquer outra profissão dentro da igreja, né, um coroinha, enfim, alguma coisa vocacional? É interessante a pergunta e antes eu gostaria, assim, antes da mensagem, de explicar um pouco a diferença, porque muitos confundem realmente, não é vocação com profissão. Na igreja nós não temos profissão, né? Nós temos vocação e Porque profissão é missão. aquela que é remunerada, né, padre? Remunerada, justamente. Então, profissão é algo além. Nós, padres, podemos ter uma formação profissional, como, por exemplo, todos nós temos a formação acadêmica na faculdade, nós fazemos filosofia e teologia, e a filosofia é reconhecida pelo MEC, então nós recebemos o diploma para sermos professores de filosofia. É licenciatura, então a gente pode ter essa profissão de professor. Mas a vocação é ser padre, não é? É algo que você responde um chamado de Deus por amor, né? De acordo com o dom que ele lhe concedeu. Então, justamente aqueles que têm essa dúvida, muitos jovens que acabam ingressando na vida de seminário por não ter muitas vezes esse discernimento do que acha que a vocação de padre é uma profissão. Uhum. Aí tem essa questão, mas hoje em dia não tem tanto mais, né, de acordo com tantas propostas de estudo, né, e cursos profissionalizantes. Então a maioria realmente vai por amor, né, por vocação. Então, respondendo à mensagem que eu deixo para vocês jovens, não só os jovens de corpo, mas os jovens de espírito também, não é? Tem muitas vocações tardias. Muitos jovens que não tiveram a oportunidade de discernir a sua vocação na fase jovem e passam na fase adulta, então, a escutar o chamado de Deus, né? A discernir a sua vocação. Então, a resposta da vocação está na oração. É preciso pedir a Deus realmente o discernimento de saber qual é a vontade dele para as nossas vidas. E depois a gente precisa se abrir, se aproximar, ter comunicação, comunhão com o padre da paróquia, que aí ele vai encaminhar tanto para os jovens que são homens, não é, para a vida de seminário, como também as jovens, não é, podem adentrar numa vida de uma nova comunidade, de uma vida de consagração, como temos a vocação à vida consagrada religiosa, as freiras. Também tem as novas comunidades que atraem muitos jovens para responder o chamado de Deus. Muito bem, padre. Inclusive lá em Caruaru tem muitas comunidades católicas, né? Tem sim, muitas E mesmo. tem muitos jovens também participando das mesmas, É verdade. né? É um trabalho belíssimo que as novas comunidades fazem, não é?
como tem a obra de Maria, tem a Jesus Misericordioso, tem a Comunidade Resgate, várias que realmente anunciam o Evangelho, tendo uma vida que eles chamam, né? São duas dimensões. Tem a vida, né? E tem a aliança. Aqueles que moram na comunidade e aqueles que apenas são tipo associados à comunidade. Colaboram, são membros, mas de aliança, não de vida. Certo. Porque temos que moram na comunidade mesmo, né, padre? É. E outros só vai lá para prestar serviço, né? Levar alguma doação, alguma coisa. Participam não diretamente, Isso. não é? Participam da espiritualidade, mas não moram na comunidade. Verdade. Padre, o senhor falou aí um pouquinho também sobre diferença. A grande diferença também entre padre, frei, frade, né? Eu queria que o senhor falasse aí um pouquinho sobre essas três modalidades. Realmente é interessante porque frade e frei é a mesma coisa. É a mesma coisa, só alguns nomes que usam, né? Porque a questão, por exemplo, Frei Damião, é mais fácil a pronúncia a gente dizer Frade Damião, né? A gente diz o frade, mas diz Frei Damião, né? Porque é uma linguagem mais direta. Então, o frade ou frei é aquele que tem uma vida de consagração religiosa, que moram em conventos, em comunidades de irmãos, não é? Nem todo padre é frade e nem todo frade é padre, não é? Assim, todos os religiosos, eles são frades, não é? E alguns deles sentem um chamado para ser padres também, que só o padre é que pode celebrar a missa, não é? E dar a unção dos enfermos. Então, nem todos sentem esse chamado de ser padre. Aí tem a diferença também do padre religioso e do padre diocesano. O padre religioso é aquele que vem dos frades e que moram em comunidade religiosa. Já o padre diocesano é aquele que tem ligação direta com o bispo, onde não tem uma vida de comunidade, mas é preparado no seminário para assumir uma vida paroquial, não é? Cada um ir para uma paróquia, ou também hoje em dia, como tem muitos padres, graças a Deus, está tendo a experiência de padres morarem na mesma cidade, até mesmo na mesma casa paroquial, mesmo sendo diocesanos. Entendeu? A vida diocesana é uma vida que não tem ligação com o convento. Essa tem ligação com o bispo, com o presbitério, né? Que é o clero, que a gente chama, que é justamente os diáconos, os padres com o seu bispo. Certo, muito bem, padre. Padre, a diferença também há nas vestimentas, né? Do padre e também do frei, né? Sim. Do frei é diferente, a gente nota que é uma roupa amarronzada, né? Com tipo um cordão. É o símbolo. Um símbolo, Símbolo que chama, É o nome, justamente. né? Cada congregação, não é, tem a sua veste que chama hábito, não é? O seu hábito próprio, não é? E de acordo com a cor também, não é? O carisma. Por exemplo, os franciscanos, tem os franciscanos, né? Os capuchinhos, e tem os que não são, né? Os capuchinhos, então, são o hábito marrom, como nós temos o convento dos capuchinhos em Caruaru. Mas tem outros franciscanos, não é? Que já é de outra congregação. E assim vai. Depende muito do fundador, não é? E do santo que eles seguem. No caso, o Frei Damião era dos capuchinhos. Frei Damião, justamente, os capuchinhos vieram de Frei Damião, não é? Justamente. Tem ele como fundador, como referência. Tanto para os capuchinhos como para os outros franciscanos, que são várias dimensões da congregação franciscana. O senhor chegou a ter algum contato com o Frei Damião, alguma romaria, alguma coisa? Não tive essa graça. Não teve, né? Não. Muito bem. Padre, muita gente aqui participando conosco. Rickson Carlos está dizendo aqui, grande abraço, meu amigo Padre Edson, que Deus lhe abençoe sempre. Amém, a você também, Rickson. A Clécia Silvestre, Deus abençoe grandemente no seu sacerdote. A vocês também. Cidinha Neves, um forte abraço, Edson, da sua ex-professora Cidinha. Um abraço, Cidinha, saudades. E todos os professores. Na Francisco foi? Foi, isso. Muito bem. Deixa eu me ver aqui mais algum comentário. Maria do Carmo Moura, Padre Edson, o senhor pensa como o Padre Adeilson, de viver até 130 anos?
Até quando Deus quiser, viu? Padre Adeilson disse que quer viver até 130 anos. Eu não tenho essa meta realmente, eu vivo até quando Deus permitir. Até quando Ele precisar de mim neste mundo. Quando a minha missão terminar, Isso. Até Ele cumprir pode a me sua levar. missão. É isso. A Adriana Silva, ela está perguntando aqui o que eu perguntei já para o padre no início, mas ele pode responder novamente. Ela está perguntando se o senhor já sofreu algum preconceito nessa sua missão, né? Ah, sim, depois de padre ou antes de padre? Acho que ela se refere a agora, né? O senhor sendo padre agora. Ah, assim, indiretamente, né? Sempre tem justamente aqueles que não são católicos, Ah, que não compreendem o sentido do sacerdócio e diante de tantos acontecimentos, onde se tem a generalização, onde se tem os julgamentos, né? Então a gente precisa ter discernimento realmente para saber que em todas as dimensões da vida nós enfrentamos dificuldades, verdade. não é? As influências de todas as formas, não é? Sociais, políticas, econômicas, onde nós somos julgados a todo momento. Isso diariamente, né, padre? Que É, acontece, né? justamente. E quanto mais você tem uma vocação, uma missão, uma profissão, não é? Quanto mais visada, mais criticada, não é? Então, eu nunca tive problemas assim diretamente que eu recorde realmente com nesse sentido de perseguição. Não, graças a Tranquilo, Deus né, não. padre? Tranquilo, é. Graças a Tem as Deus. incompreensões, tem realmente aqueles fiéis que não nos compreendem como nós gostaríamos, não é? Não compreendem nem o Cristo, quanto Verdade. mais nós pobres mortais, não é? Verdade. Padre Simone Melo, boa noite, Padre Edson, meu colega da Boa escola. noite. Íamos ser professores. Um abraço, Deus te abençoe. A você Simone também. Melo. Simone, um abraço. Queridos internautas, já estamos quase chegando ao final da nossa entrevista com o Padre Edson, né? E se você ainda tiver alguma pergunta, né, quiser esclarecer alguma dúvida, né, mande aqui pra gente e a gente vai estar repassando aqui para o Padre, né, que gentilmente aceitou aí o nosso convite, né? Como eu disse, que seja o primeiro de muitas oportunidades, né, que possa vir por aí, né, Padre, pra gente conversar mais um pouco. Tem uma pergunta que quase todo mundo faz. Como surgiu a vocação, não é? Você iniciou perguntando, né, como foi minha caminhada, justamente, mas minha vocação mesmo, assim, eu sinto que veio desde a minha infância, porque meu avô paterno era muito religioso, então eu já fui crescendo, vendo, não é, aquela fé dele tão grande, não é? E depois, com a minha avó materna, quando começou a participar das missas, mas foi justamente na minha primeira comunhão. Eu fiz a minha catequese de Eucaristia. Com 13 anos, eu recebi a comunhão pela primeira vez e a catequista foi Dona Helena, não é, que de saudosa memória, onde no dia da missa, da minha primeira comunhão, ela chegou perto de mim e perguntou: Edson, você nunca pensou em ser padre? Quando eu tinha 13 anos, né? E assim, do nada, ela chegou, perguntou, e eu vendo o padre celebrando a missa, e ela disse: o sacerdócio é tão importante na igreja. Então eu disse: não, nunca pensei, nunca tinha pensado, não. Rapidamente, né, que a gente estava na hora da missa, então eu senti como um chamado de Deus, realmente, para o Você sacerdócio. ficou pensando depois? Sim, com certeza. Aí eu fiz a primeira comunhão, depois a crisma, e quando eu fui concluindo o ensino médio, né, na verdade, eu fui fazendo os encontros vocacionais, os 2 anos. Inclusive, se eu tivesse entrado antes, eu deveria já, mas tudo é permitido por Deus. Verdade. Eu não consegui fazer 2 anos de encontros como eram seguidos. Eu comecei, no outro ano eu parei porque eu tocava nas missas no domingo de manhã e os encontros eram no domingo de manhã em Caruaru. Então, como não tinha ninguém para tocar, eu optei, como ainda eu tinha mais um ano de estudo, então eu intercalei, deixei para fazer o segundo ano de seminário quando eu estivesse terminando o ensino médio, porque era terminando os estudos e no outro ano já entrando no seminário. E Deus foi conduzindo e assim se deu.
não é? Eu participei dos encontros vocacionais e fui a cada dia sendo fortalecido na fé e na missão. Graças a Deus, Padre. Que assim continue. Amém. Padre, já estamos chegando aqui ao final. O senhor participa de uma ação muito importante, porém vista assim como muito perigoso, né? Perigoso e que não é para todo mundo que tem a coragem de ir lá e prestar algum tipo de serviço, né? E ao contrário, o senhor vem fazendo e o senhor participa Pastoral da pastoral carcerária. carcerária, né? Inclusive, Maricelma Albertin, me entrevistada anterior, ela participa também, ela faz os serviços lá, né? Ela é psicóloga aqui na unidade prisional. E o senhor lá em Caruaru também desenvolve nesse trabalho. Como que é esse trabalho que o senhor desenvolve? Como foi no início para o senhor? Teve aquele certo medo, né? Enfim, como foi que começou, padre? Isso, quando nós estamos no estágio pastoral, o bispo nos confia missões, atividades pastorais. Então, faz justamente 3 anos, quando eu estava no estágio, no ano de 2017, no começo do ano, onde eu recebi essa missão do senhor bispo de participar da pastoral carcerária da diocese, mais precisamente em Caruaru, porque a diocese é imensa, não é? Isso. Mas também tendo essa articulação, era antes outro padre que acompanhava, era o padre Fernando. Quando eu entrei, eu era apenas auxiliar, não é assim. Depois, o padre saiu, precisou se ausentar da coordenação da assistência espiritual. Na verdade, eu não sou o coordenador da pastoral carcerária, é Rosemary, de Caruaru. Eu apenas sou assistente espiritual. Então, antes da pandemia, toda semana nós estávamos lá fazendo evangelização. Mensalmente nós celebrávamos missa, atendíamos confissão. E além de um curso bíblico que a irmã Maristela começou e eu continuei com a transferência dela para Belo Horizonte. Então tem a equipe. Então nós íamos geralmente, tinha a escala, onde geralmente eu ia na quarta-feira. E nós dávamos toda essa assistência. Comecei justamente como seminarista, na Sexta-feira da Paixão, foi visitando os pavilhões, rezando a Via Sacra. Foi uma experiência realmente difícil, porque a gente tem aquele preconceito, aquele medo, mas graças a Deus até hoje eu nunca tive nenhuma dificuldade. Por conta da pandemia as atividades foram suspensas diretamente, mas além da dimensão espiritual, da assistência espiritual, nós também temos a dimensão social, onde lá todas as igrejas têm uma escala, onde cada dia tem uma ou duas igrejas, tem muitas igrejas, tanto evangélicas, como tem a diocese, representada pela pastoral carcerária, onde nós temos uma grande missão social, que é levar kits de higiene pessoal para os presos, porque muitos não recebem visita, são de outras cidades, outros estados, e as igrejas têm a missão de rezar, orar nas igrejas evangélicas, e nós, todo mês, a gente tem um compromisso de levar material de higiene pessoal. Então, inclusive, eu faço um apelo para que as pessoas que puderem ajudar, colaborar com kits de higiene pessoal, papel higiênico, creme dental, Prestobarba. Então, só entrar em contato com a pastoral carcerária da diocese ou comigo e a gente presta essa assistência ao presídio de Caruaru, Juiz Plácido de Souza, a penitenciária. E assim é a nossa missão. A gente não pode julgar, não pode condenar. E assim Deus vai nos preparando, capacitando, A gente confia muito na graça de Deus. E até hoje nunca tivemos dificuldade porque eles respeitam muito. Porque a gente está lá para ajudar, não para condenar. Por isso que a missão é bem aceita. Coisa boa, padre. Padre, eles procuram muito para a confissão? Olha, infelizmente não, porque a maioria não teve uma formação religiosa, não tem consciência do que é a igreja, do que são os sacramentos, e muitos são evangélicos, porque tem muitas igrejas evangélicas
E como a igreja evangélica tem aquela ênfase na conversão, não é, na mudança de vida, na libertação, então muitos acabam participando da igreja evangélica para, vamos dizer assim, mudar de vida, não é, e acabam se tornando evangélicos, não é, por diversos fatores. Mas tem também católicos, infelizmente, que não conheciam a igreja antes. Certo. Isso vem tudo de uma formação É, familiar, né, padre? isso. Que alguns, infelizmente, não tiveram oportunidade, né? É como tem muitas pessoas, né, padre? Tem muitos jovens que às vezes até têm vontade de servir a igreja, mas a família não tem, não dá aquele incentivo, né, não dá aquela condição. Então é muito importante também que os pais, eles levem seus filhos, né, para a igreja, principalmente os católicos, né, que comecem a mostrar para ele o caminho, né, levando para a igreja, mostrando a importância lá da missa, né, de tudo, né, e se sentir que o filho tem uma vocação, alguma coisa assim para a igreja, que incentive, né, que a igreja precisa muito dos jovens. É, com certeza. Inclusive, voltando um pouco para a minha vocação, não é? A família, minha família tem muitas pessoas religiosas, mas também teve aqueles, não é, que não deram tanto apoio à vocação, né, por não conhecerem a igreja. Né? Por exemplo, né, minha mãe, ela, como, semelhante à mãe, não é, do padre Adeilson, se eu não me engano, não tinha, né, não dava tanto apoio a ele. E acontece com muitos padres, freiras, que a família tem medo, não é, de realmente apoiar os seus filhos e perder. Tem aquela Isso. mentalidade de perder os filhos Porque para a vai. igreja, não é? Isso. Por conta da distância física. Mas assim, depois minha mãe começou a perceber, não é, que era vocação e começou a apoiar, não é? E graças a Deus, até hoje, procuro viver da melhor forma possível a minha vocação. E justamente a vocação matrimonial, a família, é de onde surgem todas as vocações. Por isso que a gente precisa realmente evangelizar as nossas famílias, sejam católicas, evangélicas, para que possam dar bons frutos, né, de santidade, de dignidade humana, que gere realmente bons filhos para a sociedade e para Deus. Verdade. Então tá aí a importância, né, da família, né? Tudo, a família é a base de tudo, né, padre? Sim. Porque é onde você tem o contato, tudo tá ali dentro da família, do seu familiar. E isso, inclusive, eu transmito um abraço para os evangélicos, né, que estejam nos acompanhando. Eu tenho muitos amigos evangélicos e a gente precisa viver o ecumenismo, não é? Que é o diálogo entre as igrejas cristãs. Então a gente precisa, como se diz, o que nos une é maior do que o que nos separa, que é Cristo, não é? Nós somos todos cristãos e é nele que a gente precisa viver a comunhão, não é? Cada igreja tem a sua doutrina, mas a gente procura viver o amor, não é? O amor a Deus e o amor ao próximo. Verdade. Até porque todos somos irmãos diante de Deus, né, padre? Exatamente. Muito bem. Padre, tem mais um comentário aqui. Mari Macedo Silva. Boa noite, Padre Edson. Foi muito bom revê-lo e tê-lo em minha casa. Muito orgulhosa por você. Obrigado. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui quem mais. Grinaura Maria. Boa noite, meu ex-aluno. Deus te abençoe em sua caminhada. Muito obrigado. A senhora também, viu? Dona Muita Grinaura. saúde, muita paz para a senhora. Foi uma grande professora na minha primeira série, a quem eu devo Na Francisco muito, né? também? Foi, justamente. Antes era José Quaresma de Lima, não é? Depois passou a Francisco de Assis e devo muito a todos os meus professores, inclusive também a Zeta, não é? Que não foi minha professora diretamente, mas era diretora da escola e é uma grande amiga também. É uma grande irmã em Cristo, né? Participa da nossa igreja. Então, um abraço a todos os professores, amigos, meus paroquianos lá de Caruaru e também os paroquianos aqui, já me despedindo, né? Aqui de Itacaimbó, meus conterrâneos. E um abraço também ao Padre Osvaldo, ao Padre Diozene, que justamente foram aqueles que me acolheram, não é? Padre Osvaldo foi aquele que me acolheu para enviar para o seminário. Depois o Padre Diozene, que me deu todo o apoio, não é, quando eu estava no seminário, para a minha ordenação. Não é, foram verdadeiramente pais espirituais. E agora o Padre Adeilson,
que além de irmão no sacerdócio, é um grande amigo, inclusive eu convivi com ele no seminário, né? Como eu comentei, fui companheiro de quarto, e é isso, nós estamos no mesmo barco, não é? Que é o barco do sacerdócio, e respondendo da melhor forma possível a nossa vocação e a nossa missão. Muito bem, se Deus quiser, Ele vai continuar abençoando e o Senhor vai continuar fazendo esse belíssimo trabalho, Amém. né, a serviço da igreja, a serviço de Cristo, né? Então, Padre Edson, infelizmente já chegamos aqui ao final, né? Eu queria que o senhor ficasse à vontade aí para as suas considerações finais e também deixasse aí uma mensagem no geral para todos os irmãos, né? Principalmente agora nessa época de pandemia, né? Uma mensagem aí motivacional, né? De fortalecimento. Eu agradeço, Erivaldo, pela oportunidade, não é? A sua esposa Geórgia por ter me acolhido, não é? Em sua casa também, partilhado, não é? O pão e a comunhão fraterna, e a vocês também que nos acompanharam durante esta hora, realmente abençoada e agraciada por Deus, porque nós devemos testemunhar sempre a nossa fé, né? E a nossa vocação e a missão, né? A gente não jamais pode se omitir diante do anúncio do Evangelho. E quando a gente partilha, a gente dá testemunho da nossa vocação, da nossa missão, a gente evangeliza de uma forma ou de outra, não é? Para evangelizar, não precisa necessariamente estar com a Bíblia na mão. A palavra de Deus precisa estar na nossa mente, no nosso coração, em primeiro lugar, não é? Para poder anunciar a palavra. Então, a vocês todos que nos acompanharam, você que é pai, mãe, você que é filho, que é cristão ou não, que é de outra religião, então busque cada vez mais ser fiel. Esta é a palavra, não é? Isso. É fé, amor e fidelidade naquilo, não é? E naquele, primeiramente, que a gente acredita que é Deus. Então, seja fiel na vocação que você recebeu, se foi para ser pai, mãe, para ser solteiro, né? Que tem a vida realmente daqueles que buscam viver a sua vida, não é? Fazendo o bem, sendo um instrumento de Deus na vida uns dos outros. Então, diante desta pandemia ainda que estamos vivendo, que cada um procure se cuidar, procure cuidar um do outro, não é? E evitando de todas as formas possíveis aglomerações, como nós ainda estamos passando por isso, a utilização da máscara, do álcool em gel, que nós já utilizamos antes de começar o programa, enfim, que a gente ame a Deus, ame a nossa vida e a vida do outro, não é? Que a gente possa viver de fato a fraternidade, a comunhão com Deus e com o próximo. Muito obrigado, Padre Edson, né? Espero que logo em breve, né, a gente possa voltar novamente a conversar, né? Conversar também com os nossos internautas, com seus amigos, né, e os paroquianos, né? E hoje foi muito proveitoso, muita gente participou e eu lhe agradeço de coração pelo sim que o Senhor deu no convite que lhe fiz. Muito obrigado, Erivaldo, mais uma vez, a sua esposa e a todos vocês que nos acompanharam. Que Deus abençoe a todos, muita paz, muita saúde e sabedoria para seguirmos adiante a nossa missão. Amém. Então tá aí, queridos internautas, hoje recebendo aí o Padre Edson Alves, né, ele que é um tacaimboense, né, considerado tacaimboense, não é natural, ele é de Palmares, mas veio para cá aos 7 anos de idade, né, e já é filho da terra, né, já consideramos filho da terra. E aqui deixou muitos amigos, né? Tem muitos amigos aqui e as pessoas muito felizes, né? A exemplo disso é aqui os manifestos de carinho com ele, né? E também eu gosto muito dele, acompanhei já a trajetória dele praticamente desde o começo, né? Lembro de tudo que ele disse aqui, eu lembro, né? Eu também, depois dele foi que comecei também na caminhada da igreja, não segui não segui para ser padre, mas estou aí também realizando alguns serviços a serviço da igreja, né, a favor da igreja e também, é claro, a serviço de Cristo. Então quero agradecer a cada um de vocês, internautas e seguidores que nos acompanharam, né, que ficaram com a gente até agora, né, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, né, obrigado pelo carinho e peço que vocês compartilhem para que outras pessoas que não deu para assistir agora, mas que elas venham assistir depois, porque vai ficar salvo aí e você vai poder aí ver, rever quantas vezes quiser, tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.